Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 38ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Presente. Tá sem o seu microfone está desligado. Vou começar de novo, pessoal. Alex Ferreira de Souza. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo, presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Messias Pinto. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. E Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador Sérgio Ventura para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Transversal, ao público presente e aqueles que nos acompanham online. Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo do 1 ao 8. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e daqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. São palavras da salvação. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária, realizada no dia 10/11 de 2015. Aos 10 dias do mês de novembro de 2015, foi realizada a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Messias Pinto, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. O vereador José Luiz Vieira estava ausente. Ato contínuo solicitou ao senhor vice-presidente assumir a presidência para fazer a leitura do trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 36ª sessão ordinária, realizada no dia 3/11 de 2015, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício de número 204/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 154/2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo.
ofício de número 205/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 157/2015, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Ofício de número 206/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 158/2015, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Ofício de número 207/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 159/2015, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz e do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Ofício de número 208/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 160/2015, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Ofício de número 209/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 161/2015, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Ofício de número 210/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 156/2015, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Ofício de número 212/2015 CMSP, em atenção ao requerimento de número 155/2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Projeto de emenda à Lei Orgânica de número 001/2015, de 5 de novembro de 2015, que cria dispositivo na Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelos vereadores Alex Ferreira de Souza e Isarildo Moreira Farrapo. Passou a ordem do dia com o senhor presidente, solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Continuando ausente o vereador José Luiz Vieira. Ato contínuo, o senhor presidente declara aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico referente ao projeto de lei de número 029/2015. Parecer de número 043/2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei de número 029/2015 pela aprovação. Parecer do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei de número 029/2015 pela rejeição. Parecer de número 035/2015 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei de número 029/2015 pela aprovação. Parecer de número 015/2015 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, referente ao projeto de lei de número 029/2015 pela aprovação. Projeto de lei de número 029/2015 de 23 de outubro de 2015 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. O projeto entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelos vereadores Donizete Antônio Correia Barbosa, Alex Ferreira de Souza e Isarildo Moreira Farrapo. Posto o projeto em votação, sendo aprovado por 4 votos favoráveis, contra 3 votos pela rejeição. Votaram pela aprovação Isarildo Moreira Farrapo, Jurandir Matos de Almeida,
Kelly Luciana Ortiz e Messias Pinto. Votou pela rejeição Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa e Sérgio Ventura. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 37ª sessão ordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está lida, senhor presidente. A ata da 37ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. A ata está aprovada. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad. Salto de Pirapora, 11 de novembro de 2015. Ofício de número 214/2015 CMSP. Excelentíssimo Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e, ao ensejo, encaminho-lhe o balancete da receita e despesa referente ao mês de outubro de 2015. E, na oportunidade, aproveito para renovar a Vossa Excelência e aos seus nobres pares meus protestos de estima e consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei complementar de número 010/2015 de 11 de novembro de 2015. Senhor Presidente, com satisfação cumprimentamos Vossa Excelência e dignos pares e, na oportunidade, encaminhamos o presente projeto de lei complementar que autoriza o Poder Executivo outorgar escrituras definitivas de doação aos ocupantes de lotes do Jardim Teixeira dos Santos, neste município, e da outras providências. O presente projeto de lei tem a finalidade de autorizar aos ocupantes de lotes do Jardim Teixeira dos Santos, nos casos em que são inaplicáveis a lei complementar de número 11/96 de 22 de agosto de 1996 e a lei complementar de número 010/2011 de 14 de dezembro de 2011, em face da impossibilidade dos mesmos comprovarem a cadeia possessória do lote. Ressalta-se que a municipalidade instituiu no local Jardim Teixeira dos Santos Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, conforme lei complementar de número 006/2011 de 1 de dezembro de 2011. Ademais, referido empreendimento fora implantado com a finalidade de doação à população de baixa renda. Há interesse do Poder Executivo em ordenar as ocupações irregulares do loteamento Jardim Teixeira dos Santos e, desta feita, permitir a estes moradores a efetivação dos seus direitos, com referência ao registro de seu imóvel, certo de que o presente projeto de lei complementar receberá o acolhimento e aprovação dessa egrégia Casa de Leis, submete-o à apreciação de Vossas Excelências, nos termos da lei orgânica deste município. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar de número 010/2015 de 11 de novembro de 2015. Autoriza o Poder Executivo outorgar escrituras definitivas de doação aos ocupantes de lotes do Jardim Teixeira dos Santos neste município e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal de Salto de Pirapora,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora, SP, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar para fins de regularização fundiária, por meio de doação com encargos, observado o disposto no artigo 17.1.1 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, os lotes públicos dominiais do loteamento Jardim Teixeira dos Santos, localizado na Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, aos ocupantes que preencham os requisitos mínimos a saber: primeiro, posse de boa-fé, mansa e pacífica, comprovada por justo título consistente em escrito público ou documento particular, ou em caso de inexistência ou dubiedade, posse exercida, sem oposição há mais de 5 anos, por si ou seus antecessores. Segundo, o lote a ser alienado por doação deverá ser destinado para moradia. Parágrafo único. Para a comprovação do lapso temporal exigido no inciso 1 do caput, aceitar-se-á todo e qualquer documento que não seja definido como justo título, bem como prova testemunhal, com o mínimo de 2 testemunhas idôneas, aptos a caracterizar a posse efetiva do ocupante. Artigo 2º. Os ocupantes deverão apresentar os seguintes documentos. Primeiro, cópias da cédula de identidade e do documento comprobatório de inscrição no cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda, CPF. Segundo, cópia da certidão de nascimento ou casamento ou óbito. Terceiro, memorial descritivo e demais documentos necessários à perfeita delimitação e localização do lote objeto de doação. Quarto, comprovantes de contas de água, esgoto ou energia, que comprovem o lapso temporal disposto no artigo 1º, inciso 1. Quinto, declaração que não possui a posse ou a propriedade de outro imóvel. Sexto, declaração de pobreza. Sétimo, comprovante de direitos sucessórios. Oitavo, certidão de valor venal do lote. Artigo 3º. O contrato de doação, instrumentalizado por título de propriedade, expedido pelo município, será outorgado em favor do ocupante, preenchidos os requisitos dos artigos 1º e 2º, a quem incumbirá como encargo as despesas com o registro do título e a verbação da construção. Artigo 4º. A análise dos requisitos e documentos necessários ao deferimento de outorga será efetivada por comissão especialmente designada pela Secretaria Municipal da Promoção Social e Habitação. Artigo 5º. O lote a ser alienado terá como valor de avaliação o valor venal fixado para fins de lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Artigo 6º. O título de propriedade será expedido em favor, primeiro, de pessoa física ocupante individual. Segundo, dos cônjuges ou membros de união concubinária com posse. Parágrafo único. As pessoas incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil deverão ser representadas ou assistidas por seus pais, tutores ou curadores, para a consecução dos fins colimados na presente lei. Artigo 7º. Homologado pelo chefe do Poder Executivo, o parecer da comissão mencionada no artigo 4º será dado conhecimento aos eventuais interessados por meio de decreto com o prazo de 15 dias contados da afixação no Paço Municipal
ou da publicação em órgão oficial do rol de pessoas físicas ou jurídicas habilitadas a receber os títulos de propriedade, sendo facultadas reclamações por escrito e devidamente fundamentadas contra erros ou omissões. Parágrafo 1º. Eventual indeferimento do parecer mencionado no artigo 4º deverá ser feito por despacho fundamentado ao chefe do Poder Executivo, remetendo-se o procedimento à Secretaria Municipal da Promoção Social e Habitação, que emitirá novo parecer no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Apresentada eventual reclamação à comissão, se manifestará no prazo de 30 dias ao chefe do Poder Executivo para decisão em igual prazo. Parágrafo 3º. Julgadas as reclamações ou não as havendo, serão expedidos os títulos de propriedade. Parágrafo 4º. As questões que suscitem dúvidas ou litígios fundamentados, enquanto perdurarem, impedirão a expedição do título de propriedade. Artigo 8º. O título de propriedade deverá conter o seguinte: primeiro, nome, profissão, nacionalidade, data de nascimento, estado civil, endereço, número da cédula de identidade, RG, e do cadastro de pessoa física, CPF, se pessoa física. Segundo, número de procedimento administrativo, bem como do registro público imobiliário de que se origina o imóvel. Terceiro, valor venal do imóvel de acordo com o artigo 5º desta lei. Quarto, memorial descritivo da área doada, contendo descrição do imóvel com todas as suas características, medidas do perímetro, área, confrontações e localização exata. Artigo 9. Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação federal, estadual pertinentes à matéria, por analogia, costumes e princípios gerais de direitos, consoantes deliberação da área de regularização fundiária e anuência do chefe do Poder Executivo. Artigo 10º. Na aplicação desta lei, a área de regularização fundiária ater-se-á aos fins sociais, às exigências do bem comum e do interesse público, adaptando-se, no que for possível, às determinações legais vigentes. Artigo 11. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 11 de novembro de 2015, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Publicada em local de costume na mesma data. Tatiane Cristina Ferraz, chefe de divisão administrativa. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Palácio, 30 de dezembro. Requerimento de número 162/2015. Requerimento de autoria do vereador Messias Pinto. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de restaurar a fonte luminosa, localizada na Praça Eupídio Marcelo, realizando a impermeabilização e manutenção elétrica e hidráulica. A justificativa: a fonte luminosa é um cartão postal de Salto de Pirapora, muito frequentado pela nossa população, sobretudo nos finais de semana e noites de verão. Trata-se de um local pelo qual a nossa população tem um grande carinho, merecendo, portanto, uma atenção especial. Esta solicitação já foi feita através do requerimento número 107/2013, de autoria do vereador Sérgio Ventura e pela vereadora Kelly Luciana Ortiz, através do requerimento de número 120/2014. Minha sugestão é que seja realizada uma comparação de preços entre a reforma e a construção de uma nova fonte, visto que o grande vazamento de água
e a situação precária das instalações elétricas e hidráulicas tornem esta reforma inviável. Nossa população merece uma fonte luminosa em funcionamento na Praça Eupídio Marcelo, Sala das Sessões, 13 de novembro de 2015, Messias Pinto, vereador. Requerimento 162 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 163/2015, requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de que seja realizada a reforma da quadra esportiva com a construção de cobertura no bairro do Piraporinha. A justificativa: a quadra é toda aberta sem condições de utilização, não tem cobertura. Com o calor excessivo e exposto ao sol, as crianças correm riscos de câncer de pele. A educação física está inclusa no processo educacional oferecido pela escola, portanto, ela deve ter seu espaço próprio. Quando se refere ao espaço destinado para aulas de educação física, compreende-se quadra de esporte coberta, futsal, handebol, basquete, vôlei, salas, pátios, áreas verdes, entre outros, na compreensão de que o espaço físico da escola deve ser um meio facilitador na busca de senso crítico e da autonomia corporal, sendo capaz de possibilitar ao educador formas de expressão da sua cultura e das suas vivências sociais, afetivas e motoras. Quadras descobertas, pisos irregulares, crianças mal nutridas, temperaturas extremas, iluminação deficiente prejudicam a situação de aprendizagem e o desenvolvimento integral do aluno. Esta solicitação já foi feita por este vereador no requerimento de número 115/2013, mas até o momento não foi atendida. Precisamos oferecer a esses alunos que ainda estão iniciando suas vidas uma certeza que estamos investindo em seu futuro e também aos seus pais e moradores do bairro Piraporinha o incentivo e qualidade para a educação de seus filhos. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2015, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 163 de 2015, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 164/2015, requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de que seja realizada a manutenção e limpeza das áreas institucionais localizadas ao redor do Jardim Ana Guilherme. A justificativa: o Jardim Ana Guilherme é uma localidade de nosso município que, em virtude de possuir em seu entorno muitas áreas sem edificações, sofre com o acúmulo de entulhos, lixo e crescimento constante do mato. Muitas destas áreas são institucionais, o que traz ao Poder Executivo o dever de mantê-las conservadas.
As últimas chuvas facilitaram muito o crescimento do mato, trazendo preocupação aos moradores, principalmente com a dengue, que merece atenção constante no que diz respeito ao acúmulo de água. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2015, José Luiz Vieira, vereador. Requerimento número 164 de 2015, de autoria do vereador José Luiz Vieira, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 165/2015, requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a análise da possibilidade de oficiar o Banco Itaú, solicitando a instalação de uma agência em nosso município ou, pelo menos, de caixas eletrônicos em pontos de fácil acesso aos nossos munícipes. A justificativa: esta conceituada instituição bancária possui muitos clientes em nossa cidade. Já há bastante tempo existe a solicitação destes clientes para que se instale em nosso município uma agência ou caixas eletrônicos, possibilitando assim as transações bancárias sem a necessidade de ir até Sorocaba ou Votorantim, onde existem agências do Itaú. O poder público tem o dever de facilitar o dia a dia dos nossos munícipes e, sem dúvida nenhuma, a existência de mais agências bancárias significa evolução e progresso e, portanto, facilita a vida de todos. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2015, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento número 165 de 2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento de número 166/2015, requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a análise da possibilidade da instalação de pelo menos 6 câmeras de vídeo monitoramento em toda a extensão da Avenida Pedro Pires de Melo, até a Rua Pernambuco, no Jardim São Carlos. A justificativa: por ser uma avenida de muito movimento, onde existe todo tipo de estabelecimentos comerciais e até mesmo escolas, esta via pública necessita de uma atenção especial no que diz respeito à segurança pública. Ultimamente, têm sido frequentes os furtos ou assaltos a estes estabelecimentos. Moradores e comerciantes sentem-se desprotegidos. O vídeo monitoramento é uma ferramenta muito útil para auxiliar a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal na diminuição da criminalidade. O poder público necessita usar de toda e qualquer ferramenta disponível para oferecer segurança à nossa população. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2015, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento número 166 de 2015, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado.
Indicação de número 021/2015, indicação de autoria do vereador José Luiz Vieira. Indica ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, determinar ao setor competente a análise da possibilidade de que seja realizada a manutenção de todas as lâmpadas queimadas do Jardim Santa Helena. A justificativa: moradores relataram a existência de lâmpadas queimadas em algumas ruas do citado bairro. Desnecessário seria relatar todos os problemas que a falta de iluminação acarreta, sendo, portanto, urgente esta manutenção. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2015, José Luiz Vieira, vereador. Peço aos senhores vereadores para fazer uma discussão e votação dos pareceres das comissões conforme artigos 112, 159 e 173 do Regimento Interno. Sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 01 de 2015, que é o projeto do orçamento impositivo. E sobre os pareceres do projeto 06 de 2015, do Legislativo, que é o projeto de transição. Os pareceres estão em discussão. Peço ao senhor vice-presidente que ocupe o meu local para que eu possa fazer uma palavra. Senhor secretário, por favor, desculpa, faz a leitura dos pareceres. Primeiro vamos, Comissão de Justiça e Redação, referente ao parecer de número 044/2015, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 001/2015, de 5 de novembro de 2015, que cria dispositivo na Lei Orgânica Municipal de Salto de Pirapora para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação, somos de parecer desfavorável ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 001/2015, por entendermos ser necessário um tempo maior para análise de um projeto tão abrangente. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2015, José Luiz Vieira, vice-presidente da comissão, e Jurandir Matos de Almeida, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 036/2015, projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 001/2015, de 5 de novembro de 2015, que cria dispositivo na Lei Orgânica Municipal de Salto de Pirapora para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Nós, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, somos de parecer desfavorável ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 001/2015, pois entendemos ser necessário um tempo maior para análise de um projeto tão abrangente. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2015, Messias Pinto, presidente da comissão, e Isarildo Moreira Farrapo, relator. E isso é desse projeto. Daí tem a leitura do outro. Veja. Só da Comissão de Justiça e Redação, parecer de número 045/2015,
referente ao projeto de lei de número 006/2015, legislativo de 27 de outubro de 2015, que institui a transição democrática de governo no município de Salto de Pirapora, dispõe sobre a formação da equipe de transição, define o seu funcionamento e dá outras providências. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação, somos de parecer desfavorável ao projeto de lei de número 006/2015 legislativo, pois entendemos ser necessário um tempo maior para análise de um projeto tão abrangente. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2015, José Luiz Vieira, vice-presidente da comissão, e Jurandir Matos de Almeida, relator. Parecer número 044 de 2015 da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de emenda da Lei Orgânica número 01 de 2015 está em discussão. Peço ao nobre vereador Sérgio Ventura que ocupe meu local para que eu faça uma palavra, o uso da palavra. Com a palavra, o presidente desta Casa de Leis, Miguel Marcelo Sobrinho. Boa noite, senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público aqui presente e quem nos acompanha pela Rádio Transversal e online. Vou falar aqui sobre o parecer 044/2015 da Comissão de Justiça e Redação sobre a emenda da Lei Orgânica. Senhores vereadores, apresentamos aqui um projeto de lei que veio do vereador Donizete, é um orçamento impositivo. Quando aqui aprovamos as emendas, e infelizmente elas não são cumpridas, fazemos o nosso papel, queremos a finalidade para que nossas emendas seja cumprida, para que nós façamos as reuniões aqui na Câmara, não simplesmente por cumprir protocolo, sim para que esse trabalho seja feito para o povo. A nobre vereadora Kelly tem várias emendas do ano passado que não foram feitas nenhuma. Então esse sistema orçamento impositivo é para que isso cumpra. Porque o que nós pedimos não é para nós, é para o povo, para quem está precisando. Então, queria dizer até mais que o prefeito tem que cumprir as nossas metas, cumprir as nossas emendas. Então, eu sou favorável a esse projeto, que com certeza vai facilitar o trabalho de muitos vereadores e vai com certeza melhorar muito para os nossos munícipes. Muito obrigado. Parecer número 044 de 2015 continua em discussão. Com a palavra, nobre vereador Messias Pinto. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, os que compõem a mesa, senhores vereadores, vereadora, senhores e senhoras que nos
honra com a presença, senhores, e a Rádio Transversal, e os que acompanham nós online. Eu quero dizer que eu já dei o meu parecer desfavorável, só porque a ocasião da minha palavra hoje, eu queria deixar registrado nessa casa, que quando um prefeito, que nem o nosso prefeito Santelmo Xavier Sobrinho, ele tá tão bom na saúde como na educação. E está também em todos, a parte de lazer, tudo, lazer, como meio ambiente, ele tá tudo bem. Então, eu sou desfavorável, porque quando um prefeito está se dando certo, está sobrando dinheiro, ele tem dinheiro, mas porque ele sabe trabalhar, ele trabalha dentro do orçamento, não gasta mais, porque aí o povo de Salto de Pirapora sabe, como se for aqui comandar, que nem uma Dilma está comandando, a nossa presidenta, o que acontece? Gasta mais do que arrecada. O nosso prefeito tem uma bondade, ele não gasta mais do que ele ganha. Então, por isso que sobra dinheiro, ele tem dinheiro para fazer obra, mas se nós começar aqui, se a Câmara aqui começar a interferir no governo dele, aí no ano que vem nós vamos escutar muita coisa aí, que não vai ter dinheiro para pagar funcionários, daí não vai ter nada, e a Câmara é responsável por isso. Muito obrigado e uma boa noite. O projeto continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Donizete. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Transversal e quem nos acompanha online. Como que eu posso começar a fala? Eu vim para essa Casa de Leis hoje com a intenção de não falar nada. Nem abrir a discussão. Porque acho que está tudo aqui no projeto, está sendo falado. Não precisaria ter discussão. Na minha opinião. Na minha. É pequeno. Mas vamos lá, eu sou autor do projeto. Pedi para a bancada para que fizéssemos. Hoje, quando se fala em orçamento impositivo, foi citado o nome da presidenta aqui. Lá existe um orçamento impositivo que foi aprovado pelo Congresso. No estado de São Paulo deveria também. Aqui no município, hoje ela pode não ser aprovada, mas com certeza ela vai ser. Um dia ela vai ser. Ela vai ser bem enxergada. Porque o que acontece? Nós recebemos a LOA. Quando vai haver o tempo para discussão de um projeto, é o tempo exatamente que nós recebemos a LOA. Lei orçamentária anual. Ah, ela está em cima? Sinto muito, mas é o calendário que nós temos. Nós trabalhamos em cima do calendário. Por que está sendo pedido isso daqui? Essa Casa de Leis, o que ela faz? A LOA está aqui para ser aprovada até o dia 15 de dezembro. Se essa casa não aprovar a lei orçamentária anual, ela não vai para execução. Tudo que vai ser colocado como impositivo é o que essa Casa de Leis colocar como aprovada. Nós não vamos sair construindo coisas aí que a gente não tem orçamento, não tem receita. Para você montar uma emenda, você tem que trazer, mostrar de onde que você está tirando. Ou alocando. Então, gente, vamos pensar de forma diferente. Nós temos que deixar um legado aqui. Eu não sei se eu vou estar aqui no ano de 2017, eu não sei, o ano que vem tem eleição. Mas eu não estou esperando isso, eu espero que outras pessoas, tanto faz um dos projetos, ou outro também, a mesma forma. Não é para se pensar no dia de hoje, é para se pensar no dia de amanhã. Se tivesse sido feito ontem, hoje nós não precisaríamos estar falando sobre isso. Só que o orçamento não foi cumprido, não é cumprido. Como disse o nosso presidente aqui, existe emenda da nobre vereadora que não foi cumprida no meio ambiente e está tudo bem. Está tudo bem. Eu não sei aonde. Eu não consigo enxergar. Mais uma, eu tenho uma emenda para o Jardim Teixeira. Hoje nós estamos lendo um projeto de mobilidade, de transporte.
um plano diretor de transporte. Gente, o que é um transporte lá para o Teixeira? Um terminal? É mobilidade. Nós estamos falando da mesma coisa. Isso trata-se de planejamento. Quando tem uma emenda aprovada em 2013 aqui, que era para ser executada em 2014 e não foi, o que aconteceu? Deixamos de construir um terminal lá no Teixeira. E eu vou continuar batendo nessa tecla. O que acontece? E está tudo normal. Se fosse impositivo, ele teria que em 2014 ter terminado o terminal. Então o que acontece? O orçamento impositivo só vai ser imposto aquilo que essa Casa de Leis colocar. Se ela não aprovar determinada emenda, não vai nem chegar na mão do prefeito. Porque quem faz a lei orçamentária anual é o executivo. Quem emenda, o que nós somos aqui? Uma Casa de Leis. É para legislar. Cada um na sua. Ele faz a sua, nós legislamos, e ele acata aquilo que foi legislado. É que as pessoas não estão sabendo corretamente qual é a função de um vereador. É isso que a gente tem que buscar primeiro para saber. Muito boa noite, muito obrigado. Parecer número 044 de 2015, continua em discussão. Com a palavra a nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz. Eu pensei que o senhor já ia colocar para votação. O senhor desculpe, senhor presidente. Boa noite. Eu peço licença para fazer uso da palavra de minha mesa, por conta de necessitar apoiar os documentos para fazer a explicação. Pode ser? Obrigada. Tranquilo. Boa noite a toda a composição da mesa, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Transversal e também a todos que nos acompanham online. Bom, em primeiro lugar, eu desejo esclarecer para a nossa população que é evidente que o Poder Legislativo aprovando essa emenda, criando esse dispositivo na lei orgânica do município, né, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária, nós, de forma alguma, iríamos interferir, como o vereador Messias citou, até em pagamento de servidores. Até porque nós precisamos também seguir o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, né, na qual ela prevê que o município precisa utilizar, no mínimo, 25% na educação, 15% na saúde, e o prefeito não pode jamais ultrapassar 50% da verba do orçamento total para pagamento de seus servidores. E, na realidade, essa emenda, ela traz no seu bojo, no parágrafo 1º, que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1 inteiro, 1,2%. Então, 1,2%, né? É o que nós estamos pedindo para termos a participação. Porque, de fato, né, ao longo do mandato eletivo, nós construímos emendas por conta de sermos ouvidos pela nossa população, obras que a nossa população deseja. Nenhum vereador pede uma obra por necessidade própria, até porque isso é inconstitucional. Então, na realidade, quando o presidente da casa cita uma das emendas que eu fiz em 2013, ela prevê ali, na realidade, 8 sugestões de projetos ambientais para Salto de Pirapora, desde o início do município até o final, prevendo para todas as áreas. Nenhuma delas até agora foi realizada. Nós temos sempre uma verba muito pequena, na realidade, para a dotação orçamentária referente ao meio ambiente. Então, na realidade, os vereadores, tendo essa emenda aprovada, pelo menos alguma coisa em nome da população, nós teríamos a chance de efetivar. Tendo ainda um mandato dos prefeitos, eu não digo só do atual, mas infelizmente de todos que por aqui passaram. Nada democrático, né? Nós vivemos aqui uma falsa democracia, né? Então eu acredito que essa emenda, no meu caso, no meu parecer, ela é bem-vinda, é uma novidade, né, para Salto de Pirapora, e que só tem a dar certo, porque o Legislativo tem que ganhar o seu espaço, o seu escopo de força diante de seu trabalho para com os munícipes do município. Muito obrigada, senhor presidente. Parecer número 044 de 2015 continua em discussão.
Com a palavra, nobre vereador Alex. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos acompanhando pela Rádio Transversal e quem está nos assistindo online. Bom, havíamos combinado que não ia haver muita discussão a respeito desse orçamento impositivo, mas às vezes nós escutamos algumas coisas que é meio fora da nossa realidade. Só para a gente voltar um pouquinho nas questões políticas, hoje, se existe uma chamada política participativa, onde os 63 bairros de Salto de Pirapora deveriam ter participado nesse orçamento do município. Esse orçamento impositivo nada mais é do que você colocar uma emenda naquilo que o prefeito não conseguiu visualizar, o vereador vai estar visualizando e colocando aquela peça ou aquela situação que não aconteceu. Então, o orçamento impositivo ele foi criado em 13 de 8 de 2013 e a atualização dele foi em 15 de 8 de 2013. A proposta foi aprovada por 452 votos favoráveis e uma abstenção pelos deputados. Então, isso é com 1,2% somente, nada mais. Você não vai estar estourando em nada, você não vai estar mexendo em orçamento de funcionário, nada de salário de funcionário, nada de educação, nada de saúde. Por quê? Primeiro, quando um vereador vai fazer uma emenda parlamentar, ele não pode mexer nesses requisitos de salário, saúde e educação. Não pode. Já se existe na Constituição, não sei se é o conhecimento de todos, mas já se tem na Constituição essas regras de que não pode se mexer. Até não sei se todos os vereadores, nobres vereadores estão lembrando, esteve bem no início de 2013 nessa Casa de Leis, o pessoal do CEPAM dando um curso específico sobre emendas parlamentares. Como que se fazia, como que você buscaria as portarias interministeriais para você poder fazer toda a situação. Então não são peças fáceis de se mexer, tem que ter muito conhecimento para se fazer essas mudanças. E eu costumo dizer que essa transformação que está acontecendo hoje na política de Salto de Pirapora, ela é importante. Ela tem que ser feita. E o orçamento impositivo é uma ferramenta muito legal. Você não vai estar mexendo em nada do que o prefeito colocou. Não é isso. Isso é o mínimo que ele vai ter que escutar um pouquinho mais do que ele não viu e que nós estamos vendo. Porque geralmente as pessoas, quando estão na situação, não conseguem visualizar tudo. E geralmente quem está fora da situação consegue ver algumas coisas que nós às vezes não vemos. Isso que é a importância. E eu costumo falar muito da política participativa. Quando nós estabelecemos uma política participativa no município, todos conseguem dar a sua voz, falar o que realmente precisa no seu bairro. Hoje, se nós tivéssemos em 2013 feito essa política participativa, onde já existem ferramentas para se fazer política participativa, eu garanto a todos vocês que não seria esse tipo de orçamento que está sendo imposto nessa Casa de Leis hoje. Talvez ele sairia um pouco mais em conta, não teria esse tanto gasto como tem hoje. E uma coisa que eu não concordo com esse orçamento e não vejo importância é uma situação de um executivo, ele findando o mandato, ele começar a querer fazer construções. Isso daí é um tiro no pé. Você não se faz construções no fim de um mandato. Ou você espera um orçamento anterior que já estava pronto para você começar a fazer e faz dos seus 2 anos. Nesse último ano é o ano de você deixar a sua cidade bonita e deixar a sua cidade agradável. E não você começar construções, porque no ano seguinte você não sabe quem que vai assumir uma prefeitura. E nós temos um problema em Salto de Pirapora chamado ego. Geralmente o outro que entra não gosta de fazer o que o outro deixou. Aí fica aquele elefante branco tempos e tempos parado. E o dinheiro público indo para o ralo. Então, acho que tudo isso que nós vamos discutindo nessa Câmara Municipal, até hoje, é simplesmente para nós ajudarmos o nosso município a crescer. Porque ele precisa crescer.
Salto tem que crescer, ele não pode ficar mais do jeito que está. Nós não podemos ficar mais nessa política rasa, a política que não tem conhecimento, ou seja, a política do senso comum. Então nós temos que mudar os nossos pensamentos para a nossa política poder crescer com qualidade. Parecer número 044 de 2015, continua em discussão. Parecer número 044 de 2015, da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de emenda da Lei Orgânica número 01 de 2015, está em votação. Os que estiverem de acordo com a emenda, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Parecer 044 deu empate e eu sou desfavorável ao parecer. Não, parecer. É o parecer. Tem que quebrar o parecer. Então o parecer foi derrubado por 5 votos a 4. Parecer número 036 de 2015, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à emenda à Lei Orgânica número 01 de 2015, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo com o parecer 036 de 2015, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à emenda à Lei Orgânica número 01, permaneçam como estão. Parecer 036/2015 da Comissão de Finanças e Orçamento está em votação. Os que estiverem de acordo com o parecer permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Parecer 036 de 2015 deu empatado. Eu sou desfavorável ao parecer. O parecer foi derrubado por 5 votos a 4. Parecer número 045 de 2015, da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 06 de 2015 do Legislativo. Parecer 045 está em discussão. Peço ao nobre vereador Sérgio Ventura que ocupe meu lugar para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, o presidente desta Casa de Leis, Miguel Marcelo Sobrinho. Boa noite,
senhor presidente, vereadores, nobre vereadora, público presente, que nos acompanha online e também pela Rádio Transversal. O projeto 06 de 2015 legislativo é o projeto de transição. O projeto de transição tem por objetivo apenas a transparência e é de extrema importância para a continuidade dos trabalhos do prefeito recém-eleito. Eu acredito que o nosso prefeito ele não tenha problema algum, né, em aceitar esse prefeito reeleito alguns meses antes para que seja transitado todo o trabalho, dando continuidade no que esse prefeito atual vem fazendo. Como ocorreu no passado, se houve notícias, até mesmo da própria prefeitura, que quando esse prefeito assumiu, muitas coisas foram danificadas. Sistema de comunicação, sistema de informação. Então, esse sistema de transição, gente, é para que isso não aconteça. Para que um prefeito passe, dê continuidade ao outro. Para que todo o trabalho que ele vem desenvolvendo seja continuado, não seja esquecido. Ou também para acompanhar a prioridade, que eu acredito que todos nós temos uma prioridade, como o prefeito tem uma prioridade. Se a prioridade do prefeito é a saúde, é a educação, se ele tem os olhos voltados a isso, com certeza o prefeito que assumir também vai ter esse ponto de vista. Né? E quem perde com isso? Quem perde somos nós. Nós, quando o prefeito assumiu, nós ficamos aí praticamente 60 dias sem informação nenhuma da prefeitura. Então eu acredito, como esse projeto de transição, ele é bem-vindo. Também para a transparência, também para que o povo saiba como está sendo governado a nossa prefeitura. Então, como eu falei do projeto anterior, estou falando sobre isso, isso para nós é uma coisa nova, uma coisa que eu acredito que muitas prefeituras por aí irão aderir esse projeto, e como eu peço aos nobres vereadores que leiam, que pensam sobre esse projeto de transição, que para nós é um passo a mais. Com certeza, um passo a mais também para o prefeito e para quem virá assumir essa prefeitura em 2017. Obrigado, uma boa noite. Parecer 045 de 2015, da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 06/2015 legislativo, está em discussão. Com a palavra, nobre vereador Messias. Excelentíssimo senhor presidente, os demais que compõem a mesa, os vereadores, vereadora, povo presente, os ouvintes da Rádio Transversal e os que nos acompanham online. Eu queria usar da palavra que travei sobre essa transição. A transição já existe. Eu não sei por que mexer num governo que está dando certo. Porque se nós for comparar com outros municípios, aí, inclusive a Sorocaba, está passando necessidade para pagar funcionário. Eu não sei por que gerar gasto para a prefeitura. Se não gera gasto para a prefeitura, gera problema para a população. E quem vai pagar isso? O nosso prefeito não paga, quem paga é o povo. Então, eu não sei, nós estamos criando aqui uma confusão, que nós vamos criar problema para o povo de Salto de Pirapora. Quem está me ouvindo, escuta lá. Se nós começar a mexer no orçamento do município, que tem dinheiro, o município tem dinheiro hoje.
Se nós começar a mexer, acontece que o ano que vem, daqui para frente, vai acontecer que nem esses municípios aí. Daí, o que vai acontecer? Daí nós vamos reclamar para quem? Então, no que está dando certo, não mexe. Muito obrigado. Uma boa noite. Com a palavra, senhor Alex. Bem, população que está nos ouvindo, governo e transição. A palavra transição, no dicionário, significa transidir, ou ir de um lado para o outro, colocar pessoas. Transição não se vai mexer em dinheiro, não se vai colocar mais ninguém, não se vai fazer nada. A transição vai acontecer. O ano que vem, o prefeito que está agora finda o seu mandato. Em 2016, irá entrar um outro governo. Se esse governo atual que está ganhar, pois muito bem, o governo de transição não precisa ser feito. Se outro governo ganhar, assim faz a transição. A transição não é obrigatória. Cabe ao gestor competente querer que o município ande um pouquinho mais rápido, ele faz esse governo de transição. Governo de transição não se tem gasto nenhum, não se vai mexer em cofres públicos, não se vai mexer em nada. Na própria mensagem do projeto, tem algumas palavras na nossa Constituição brasileira que se chama legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São palavras-chave. É isso que o administrador público vai fazer. A partir do momento que o ano que vem, um exemplo, vamos lá, um exemplo bem simples para nós entendermos o que é o governo de transição. O excelentíssimo senhor prefeito Santelmo Xavier Sobrinho não ganhar, algum outro prefeito que ganhe, esse prefeito vai montar um governo de transição, vai colocar uma equipe lá dentro para começar a conhecer e entender tudo como está funcionando a máquina pública, para ele adiantar os serviços. Ele não vai ter gasto nenhum com isso. Não vai se mexer em dinheiro nenhum. Os 75 milhões que tem guardadinho no cofre da prefeitura, ninguém vai mexer. Não vai ter gasto com nada mais. O governo de transição simplesmente é isso. Alguém que entrou no próximo mandato vai fazer toda essa transformação, vai colocar pessoas lá dentro, para começar a entender como que está funcionando tudo. Então, é isso que vai acontecer, não se vai mexer em nada. Governo de transição, não confundam. Governo de transição não se tem gasto nenhum. Governo de transição é simplesmente para você ir conhecer a máquina pública antes de você, logo que você já ganhou a eleição, você monta o governo de transição para você saber como que está funcionando lá dentro. Simplesmente isso. Cabe a todos ler com mais calma um pouquinho o projeto para poder entender. Simplesmente é isso que acontece. Comissão de Justiça e Redação
parecer de número 045/2015, projeto de lei de número 006/2015, legislativo de 27 de outubro de 2015, que institui a transição democrática de governo no município de Salto de Pirapora, dispõe sobre a formação da equipe de transição, define o seu funcionamento e dá outras providências. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação, somos de parecer desfavorável ao projeto de lei de número 006/2015 legislativo, pois entendemos ser necessário um tempo maior para análise de um projeto tão abrangente. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2015, José Luiz Vieira, vice-presidente, e Jurandir Matos de Almeida, relator. Parecer número 045 de 2015, da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 06 de 2015, continua em discussão. Os que estiverem de acordo com o parecer 045 de 2015 da Comissão de Justiça e Redação, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. O parecer 045 empatou e eu sou favorável ao parecer. Parecer 045 de 2015 foi derrubado. Isso significa que vai para votação, né? Os dois, né? Vai para votação futuramente. Quem empatou e o nosso presidente desempatou. Isso, né? Quer retificar os dois pareceres? Entendeu, né? Fica certo, né? Viu, senhor presidente, mas como vai ser lavrado a ata e vai ser lida na próxima sessão e temos que aprovar a ata, como que vai consertar isso daí? Vamos retificar os pareceres 044. É? Parecer número 044 de 2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de emenda da Lei Orgânica número 01 de 2015, está em votação. Os que estiverem de acordo com o parecer permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. O parecer foi empatado e eu sou ao contrário ao parecer. Agora ficou certo. Vamos também retificar o parecer número 036 de 2015 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto da emenda à Lei Orgânica número 01 de 2015. O parecer 036 de 2015 está em votação. Os que estiverem de acordo com o parecer permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Parecer 036 de 2015 deu empate e eu também sou desfavorável ao parecer. A palavra está livre.
palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada, senhor presidente. Declaro aberta a ordem do dia e, como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 38ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite.